Conesp no programa Piracicaba agora. Milton, bons tempos, entendeu? Era carro de lata de verdade, rapaz. Era carro de verdade. Era carro de verdade. Você ilustrava esse carro, colocava todos os produtos, não nem manchava. Era muito bom, era muito bom. Carrão Raridade, pra caramba, né? Raridade, né? Forma de trabalho diferente, né? Exatamente. Diferente. Só que o problema, por conta da lata, ela é muito agressiva. Agressiva. Né? Então, hoje os carros têm impacto de redução, né? Para desmontar, né? Você bate... Ele desmonta, faz menos agressão. Menos agressão. Agora esses daí era muito firme. É resistente, então, mas enfim, pelo trânsito que a gente tem, né? É melhor esse que... O respeito ainda não é tão eficaz. Ainda não é, né? Mas é bom ver uma foto dessa, né? Ver um carro desse. Maravilhoso. Né? Porque ele fez reportar o DKV. Que era um carro maravilhoso também, bonito, design diferente, nossa, né? Muito legal. Muito bom. Muito bom. Milton, vamos falar então do Conesp, vamos falar então aí da situação dos nossos trabalhadores, da luta dos sindicatos, que é de tanta importância aqui para o nosso país, que tem realmente aí uma referência para todos nós. Aqui na cidade de Piracicaba, sem sombra de dúvida, os sindicatos que aqui estão é uma referência para todos nós. Quais são as novidades, Milton? Que veja bem, a gente está ainda naquela condição de informar o trabalhador e orientar ele nas decisões que ele possa tomar, né, por conta dessas reformas, por conta dessas medidas. E à medida que o tempo vai passando, nós estamos chegando no dissídio coletivo das categorias. Perfeito. E aí agora vem a necessidade. Agora vem a negociação. Agora que o trabalhador vai entender o porquê que serve o sindicato ou não. É nesse momento, né? É nesse momento. Então tudo acho que aconteceu no momento oportuno e importante. E agora a gente tem a possibilidade também de nos mostrarmos, né, a validade e a importância do trabalho que retorne a segurança que os trabalhadores têm através de uma convenção coletiva ou então de um acordo que retrata melhores condições para eles. Então, nós estamos fazendo aí agora essa força-tarefa aí, porque já começou a procura dos trabalhadores em saber quanto que é o dissídio e quem que tem direito, quem não tem, o quanto é para um e o quanto é para outro. Sim. Então acaba se criando um apartheid desnecessário, né, e desleal, inclusive, porque a pessoa que é contribuinte à entidade, ela recebe uns benefícios diferenciados e aquela que não vai receber os mesmos benefícios. Como já tem jurisprudência e a medida dá essa liberdade da negociação, então isso gera uma dificuldade administrativa para a empresa, para o trabalhador, porque você tem duas regras no mesmo local. E isso pode gerar conflito. Nossa, e vai ser um... mas as empresas, Neto, por incrível que pareça... Eu tenho certeza disso, Milton. As empresas, por incrível que pareça, elas estão sentindo que elas acabam também sendo protegidas pelo guarda-chuva do acordo. Claro. Porque você coloca situações e cláusulas que fica bom para as duas partes. Exatamente. Porque há uma negociação. Nós tivemos aí, né, o intruso nesse casamento. Que só veio para atrapalhar. A aliança estava ali feita, veio um intruso chamado governo, desproporcional, com uma proposta desproporcional, com uma ideia desproporcional, tudo desproporcional. Veio trabalhar a relação que estava muito bem entre empregado e empregador. Né? E o trabalhador, Neto, também ele tem inclinado a necessidade de estar junto. Porque ele sabe o que ele vai perder a partir do momento que ele fique vulnerável, sem uma proteção. Quem protege o direito do trabalhador? Qual é a instituição, a não ser o sindicato, que proteja o direito, que cobre dele as cláusulas de uma convenção de acordo? Somos nós os guardiões do direito desse trabalhador. Então, o que precisa ser discutido é a lealdade do trabalho. Porque o sindicato que tem o seu trabalho adequado, respeita a contribuição que os seus trabalhadores pagam, essa é a nossa discussão. Porque na vida tudo tem que ser negociado. Não tem nada que vem de graça ou por bondade alheia. Isso é só na igreja. Né? Agora, numa relação capital e trabalho, nós temos que debruçar e discutir as cláusulas de interesse das duas partes. Claro que sim. Agora, Milton, você está colocando isso, agora o trabalhador começa a entender, puxa, agora, quanto que eu vou ganhar? Quem que vai discutir por mim? O trabalhador, então, está voltando agora ao filho amado à casa torna. Ele está voltando ao sindicato e entendendo a função do sindicato. Está tendo essa procura, então, né, Milton? O que acontece, Nato? Para quem paga muito, para quem recebe muitas vezes não seja. Mas é importante todo aquilo que é aplicado como investimento. Claro. E o trabalhador, ele investe com a contribuição a proteção dos seus direitos e uma cobrança de uma negociação que ele tem que ter todo ano. E o custo disso,
pelo benefício que ele tem, é melhor ele ter o sindicato do seu lado do que pagar para jurista os valores que são cobrados. Aí é outra coisa. E aí não adianta, porque hoje está tudo bem, numa relação amanhã pode ter conflito, e nós estamos lá. À disposição o tempo todo. À disposição, Neto, e tem uma máxima que o trabalhador não entende, que muitas vezes o sindicato entrega o direito dele, que vende essas coisas. Não tem como, é justiça. Então, os operadores da justiça também são desleais. Né? Se está debruçado com direito, com cláusula e tudo. Então, ele tem que entender que ele tem que participar desse processo, para que ele possa vigiar algumas questões que ele entenda que não é de forma que ele goste ou que ele aceite, mas nós temos que fazer o que a lei manda. Entendeu? Então, essa atribuição negocial de defender, propor melhorias para ele, isso depende tudo do resultado que você tem. Hoje, eu passando pela Governador de manhã, tinha uma fila de quase 2 quarteirões da Charme Cosmético, pegando o currículo para avaliação de contratação. Puxa vida. Então, nós estamos precisando de emprego. Estamos precisando de guardiões do direito. Porque à medida que a situação fica nesse nível, as pessoas não tendo emprego, não tendo condições de cumprir com as suas obrigações, elas vão para a marginalidade da questão do trabalho informal, que não tem regularidade. Sem nenhuma regularidade. E aí ele acha que todo mundo é bonzinho porque está salvando aquele momento específico. Mas a vida não é só aquele momento. Claro. Entendeu? Então, às vezes, você vende almoço para comprar janta, e aí tem dia que você não vai ter nenhuma das suas refeições. Então, por isso é importante a gente estar intermediando. Eu estou com 150 vagas para pedreiro, servente, de uma empresa que está vindo para a cidade fazer uma obra de grande ampliação. Deixa eu só colocar isso aqui, já que você está falando sobre isso, a gente vai destacar o trabalho da Sindicomp na cidade de Piracicaba, que eu acho que todo trabalho é nobre, e quando a gente vê um trabalho que é feito aí pelos nossos irmãos pedreiros, né, e que constrói essa cidade há muito suor, porque até hoje não existe máquina que substitui, né, ali o movimento da massa. No concreto, é o homem que faz, são os pedreiros que constroem essa cidade, de calçada a grandes edifícios de viadutos. Muda a cidade na sua criação. Milton, então, mais ou menos, só para a gente entender, está vindo uma grande empresa para a cidade, essa empresa está chegando aqui na cidade e vai procurar quem para geração de emprego? O sindicato Sindicomp. Acho que isso lacra a nossa fala entre o empresário, que quer o profissional, e o sindicato que está preparando, porque o Sindicomp prepara esses profissionais. Né? Exatamente. Fala um pouquinho então dessa empresa que está chegando. Veja bem, essa empresa já fez uma grande ampliação na cidade, né? Ela não é daquela do Mato Grosso do Sul, e ela tinha dificuldade de respeitar e reconhecer o salário da nossa região. Perfeito. Que ele tem quase R$200 a mais do piso salarial no nível de Brasil. Então tem uma questão regional também. Tem uma questão particular. Talvez o governo nem entenda isso, né? Não conheço. Não conheço. Acho que é tudo igual. Piracicaba é igual Mato Grosso, que é igual Ceará, que é igual Curitiba, e não é assim também. E até o próprio trabalhador, muitas vezes, ele acha que ele ganha aquilo porque já é direito constituído. Ele não entende que tem uma negociação muitas vezes. Então ele não reconhece. Porque esse valor a mais que o trabalhador... Porque é da luta do sindicato que conseguiu subir. A negociação aqui. A negociação aqui, entendeu? Aquilo que você comentou em relação ao modelo novo que a gente trata, é que a gente trabalha pelo diálogo, mas nós temos as nossas ações fiscais. Eu estou presidente do Conselho de Saúde, da Comissão Intersetorial. Claro. Então a gente trabalha com denúncia e ação. Então, na medida que você faz uma denúncia, a empresa tem predisposição de resolver, está resolvido o problema. Perfeito. Aí, se não tem, a gente usa as nossas Daí vai com a lei, lógico. Vai com a lei para resolver. Isso tem dado conforto para as empresas que são constituídas de forma adequada e desconforto para o aventureiro. Milton, daí você cai até na concorrência desleal. Muito desleal. Entendeu? Você tem uma empresa, tem preocupação, sabe que o que é mais importante da empresa? É minha mão de obra? Isso é minha empresa? Porque uma empresa vazia é para aranha, né? Não serve para nada. A empresa só é quando você tem a mão de obra. E aí, o empresário que tem essa consciência, ele não pode concorrer com o cara que é desleal, que não vai pagar, que vai colocar a equipe dormindo em qualquer lugar. Quer dizer, não é. Acaba sendo até desleal com os outros empresários da cidade. Foi isso que nos deu uma condição de termos aqui um acordo melhorado
condições mais favoráveis para trabalhadores, onde se respeita as normas de segurança do restante de todo esse país. Olha isso, gente. E a gente está na federação a nível de Estado, na confederação a nível Brasil, e a gente anda nesses rincões brasileiros aqui e vê o quanto o nosso trabalhador está sofrendo. Eu falo aqui, posso até dizer, da região de Minas, onde um profissional pedreiro ganha a R$1.200, R$1.300 como profissional. Meu Deus. Né? Então, você imagina, para cuidar da vida hoje, com todos os preços subindo, essas condições onde o dinheiro perdeu valor, a empregabilidade em baixa. Então, o que a gente procura fazer? É ter transparência, conversar olhando no olho. Porque, às vezes, por conta de uma notícia ou por conta de um descontentamento, a gente acaba sendo jogada na mesma vala comum e não é assim que funciona. E se a gente perder os guardiões do direito do trabalhador, qual instituição que vão montar para nos defender? Será que vai ter o interesse de nos defender? A gente volta na medieval, né? Fica medieval. Cada um por si, Deus para todos, não funciona. Não funciona. Não funciona. Né? E achar que também que é o superdotado profissional, amanhã deu Cristo está na rua. E aí os direitos têm que ser concluídos. Com onde você vai fazer a conferência desse direito? É isso porque, pelo que o trabalhador recebe, ele tem margem no nosso setor, ele tem margem para poder ficar tranquilo, até pelo índice que ele paga, que é 1,5%. Agora, a proteção que ele vai ter e a garantia dessas condições que já foram discutidas, nós não temos como assegurar, porque ele escreve na carta, eu, fulano de tal, não quero ser representado por essa entidade, nem em nenhuma situação. Então, o dissídio coletivo não serve para ele, porque ele não quer o sindicato que representa, é a gente que faz. E as outras questões de proteção acaba também tirando a gente abrindo mão. Vai na negociação, que é jogada para ele, ele aceita. De repente, um acidente, de repente, uma situação desconfortável, como é que a gente faz? Entendeu? Então, as portas é do trabalhador, é ele que abre e ele que fecha, não é a direção do sindicato. Pois não. Tem uma participação aí através do WhatsApp. Pois não, Maria? Diga. Na verdade, são uma pergunta e um comentário. Primeiro, vamos ao comentário do Idemar, né? A gente está comentando a respeito do desemprego. Ele diz que enquanto existir o Ministério do Trabalho, vai continuar do jeito que está. Milton, qual que é a sua comentário opinião sobre isso? Veja bem, precisa ver de que ângulo enxerga e qual que é a intenção em relação a não existir o Ministério do Trabalho. Entendeu? O Ministério do Trabalho é uma ação fiscal que ele regula a lei. Ele não é um empecilho, ele não é uma contradição ou contrário ao emprego, ao serviço. Existem regras, existem estudos técnicos científicos que dão margens para que aquela proteção e aquela norma seja vinculada. Então, vai ter que existir o Ministério do Trabalho. E aqui em Piracicaba já voltou a fazer mesa redonda. Né? Por quê? Porque tem gente que não paga trabalhador. Né? Tem empresário que burla a lei de segurança e saúde do trabalhador. E não paga. E tem trabalhador sem salário. Sem salário. Vai correr para quem, Milton? E aí, se o Ministério do Trabalho não puder fazer essa intervenção, quem vai fazer? Vai ficar vida para todo mundo fazer o que quer? Milton, eu acho que tem uma colocação aí, talvez, que até o nosso amigo está escrevendo. Há uma diferença entre o Ministério do Trabalho e o tributo que paga o empresário. Entendeu? A pessoa te paga muito imposto e dá uma referência ao Ministério do Trabalho. Tem nada a ver. O que o governo tem que fazer é tirar imposto de empresário. Ele aumenta os impostos do empresário, a reforma tributária não existiu e ele quer mexer do outro lado. Entendeu? Está entrando água na sua casa, para você tirar água da sua casa, você está enchendo ela de terra. Não é isso para fazer, você tem que sanar o vazamento. Não encher a sua casa de terra. Vou encher de terra, a água não vai entrar. Não, está errado. Agora, veja bem, as colocações que têm sido feitas em relação a essa questão de Ministério do Trabalho, o próprio governo tem defendido que os fiscais são muito agressivos, essa questão toda. Gente, as pessoas não estão cumprindo a lei. É isso que está sendo cobrado. É duro, né? Como é que a gente vai trabalhar de uma forma onde a gente não tem respaldo? Claro, né? Principalmente a parte trabalhadora, a parte que é insuficiente em relação a essas condições de trabalho. Como é que o cara vai fazer uma construção e não dá material de segurança para o trabalhor? Não, está errado isso aí. Né? E não cobra da empresa a qual ele contratou. Daí você vai lá, conversa com ele, está errado isso aqui, a empresa está sendo honesto com aquele empresário que está com cuidado, né? Porque ele vai gastar mais, óbvio. Quer dizer, está jogando jogo sujo. E pode ter certeza, Neto, que as instituições aqui no qual nós fazemos parte, elas não tem nenhum indício e nenhuma denúncia de corrupção. Perfeito. Entendeu? Então, elas não são lá para multar ou inviabilizar o trabalho. Primeiramente, a nossa abordagem é diálogo. É ver qual é a predisposição para você fazer. O que é de grau risco iminente, imediato.
E aquilo que não for de grau risco iminente, aí você tem um prazo e o sindicato pode cooperar no prazo e nas instruções, porque eu tenho 2 técnicos de segurança trabalhando na ação fiscal. Sim. Então, precisa tirar essa margem negativa e essa visão de conflito para que a gente senta em único e resolva os nossos problemas locais. Porque Piracicaba hoje sai na frente, tem prêmio de ação bem-sucedida pelo Centro de Referência ao Trabalhador, que é de Secretaria de Saúde, por conta das ações contempladas entre todos os atores, empresário, empregado e empregador. O processo é tripartite, e a gente combate a informalidade e as concorrências desleais e vamos proteger os bons empresários. Os bons empresários. Olha, participação, estou chegando no finalzinho da participação do Milton, mas dá tempo ainda, né, Maria? Dá tempo. Pois não, diga lá. A pessoa não quer se identificar, Bruno, eu pedi para você não abrir então, mas ele quer saber o seguinte, Milton, a firma, né, que ele trabalha, pela firma ele não paga o sindicato, porque segundo ele a firma não quer. Né? Ele quer saber se o trabalhador pode por si só, independente de estar, né, pergunta boa, né? Ele pode se filiar aí ao sindicato. Boa pergunta. Olha a situação. Agradeço a sua pergunta, que mostra que você é uma pessoa consciente e tem certeza que precisa de segurança. Hoje, com a medida 873 do Bolsonaro, em relação à contribuição que não pode a empresa descontar, nós estamos fazendo um trabalho em relação a isso, justamente para que o trabalhador consiga que desconte na folha de pagamento. Senão, caso contrário, a gente manda boleto. Mas ele pode ir direto no sindicato, no balcão, a se filiar e associar, e nós vamos estar à disposição dele para fazer o trabalho, o projeto de reajuste, de tudo o que ele precisar. Essa é a nossa função enquanto representante do trabalhador. O que eles têm que fazer é provocar o serviço, porque já que vai pagar, cobra o resultado. Perfeito, está aí. Ok? Milton, você está trazendo mais um recado aí, né? Nós estamos falando sobre a reforma da Previdência, então está um balé muito grande. Os professores vão parar, hein? Vocês viram? Vai estar um balé muito grande. Eu acredito que o tempo que eles tinham para fazer isso, eles perderam o tempo na história. Perfeito. E não construíram de forma adequada, com responsabilidade. E hoje a Rede Globo estava mostrando o percentual de dúvida e contrariedade são mais de 51%. Então, sem dizer as pessoas que não têm nem noção do que significa isso. Nós temos um índice de analfabetismo muito grande, né, e um desinteresse muito grande da nossa sociedade. Sim. E aí acaba, ou vai de embalo, aí eu não sei, também não vou me envolver, e aí aquelas pessoas que têm a possibilidade de fazer a mudança acabam perdendo por voto vencido. Então, acho que a sociedade tem que debruçar. Quanto mais oportunidade da gente divulgar isso, e no dia 14 de maio, às 9 horas, lá na Câmara Municipal, nós vamos ter também um debate sobre a reforma da Previdência, para contribuir com mais demanda lá para cima, para as centrais poderem discutir lá e ver se a gente consegue sair desse imbróglio, porque isso tem travado a pauta positiva do nosso país. Exato. E isso daí nós não podemos esperar mais. Exatamente. Porque os nossos trabalhadores e as famílias estão sofrendo drasticamente com a desvalorização do dinheiro e com a falta de emprego. Hoje, Neto, salário de 1.500 é um salário top. Você veja como caiu a nossa moeda. Tá? Diese mostrou aí 53% de aumento na cesta básica. Real. Enquanto o governo está falando que não. Mas o Diese, sabe como é que é o cálculo do Diese? 53%. Aí um alerta para os trabalhadores e para a sociedade. A carteira verde e amarela, que eu já falei aqui, ela vem com esse intuito. Que uma cesta básica, se você comprar com esse valor aí, nas convenções e no acordo coletivo, você tem garantia desse direito quando você entra na empresa. Então, a carteira verde e amarela vai tirar tudo isso. O direito de você receber ticket, vale-refeição, cesta básica, porque é só salário, é por conta de gerar emprego. E isso vai desguarnecer e vai desamparar muito mais o trabalhador ainda. E para encerrar, Milton, o Rogério mandou para você o DKV. Rapaz! Esse é o modelo sedã. Olha lá que maravilha. Olha que beleza, rapaz. Você sabe que abriu o Grupo Nitas, teve uma época que usou isso aí também. Marcelo tá aí. Marcelo chegou dirigindo desse aí, Marcelo? Marcelo não. Mas já usou isso aí. Olha que beleza. Não usava desse daí? É clássico, esse era o clássico, porque esse aqui cabia mais gente, né? Esse é pra então toda a era de luxo. O DKV era de luxo. Esse era de luxo, pra toda a família. Olha que bonitinho, rapaz. Né? Tinha que voltar o designer assim, né? Muito bom, DKV para o Milton. Muito obrigado. Conesp no programa Piracicaba agora, hoje recebendo nosso amigo Milton aqui do Citicomp conosco, alertando a população, alertando o trabalhador. Fique ligado, se atente. Os caminhoneiros já disseram que vão parar o país. Não é hora de afrouxar. Agora é hora
é de fazer o que foi acordado lá atrás. Agora é hora de cumprir o que foi falado. Não vamos afrouxar. Por isso o sindicato está aí para nos defender. Procure o seu sindicato, entre em contato, vai saber como funciona. E faça as críticas se assim houver. Eles estão lá de braços, ouvidos abertos e olhos atentos para o governo e para os trabalhadores. Veja bem, Neto, outra questão que é importante é quando a empresa não quiser fazer desconto por conta da medida provisória, é uma condição. Porque ela tem uma lei que não deixa ela fazer. Respaldo, né? Não tem respaldo. Mas quando a empresa não quer por não querer, amanhã você vai sofrer alguma amputação. Ela não tem quem vai defender você lá. Não pode, não. Milton Costa, obrigado, viu? Obrigado, né? Coresp no programa Piracicaba agora.